Passagem no deserto. Deserto, lugar de sofrimento. Jó capítulo 23. Verso 8. Eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás e não o percebo. Jó capítulo 23. Verso 9. Procuro-o à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Não é assim que você chora? Você almeja ouvir a Deus e tudo o que consegue é ouvir apenas um grande silêncio. Você ora e sua oração não passa do teto. Completamente frustrado, você se lembra de quando em completa frustração apenas balbuciavam o nome de Deus, e sua presença imediatamente se manifestava. Mas agora no deserto você grita: Deus, onde estás? E como Jó olha para todos os lados, procurando Deus, e não o percebe. Você nem enxerga o que Deus tem feito a seu favor. Bem-vindo ao deserto. Fique sabendo, no entanto, que você não está sozinho. Mas em boa companhia você anda por onde andou Moisés, o mesmo Moisés criado como príncipe no palácio de Faraó. O Moisés que tinha uma visão de libertação do seu povo da escravidão do Egito. Aquele Moisés que pastoreou umas poucas ovelhas, num canto isolado do deserto, durante 40 anos. Você tem a companhia de José. José, o preferido do papai, José com sonhos de liderança e conquistas. José ainda jovem jogado em um buraco, e depois vendido como escravo por seus irmãos. José apodrecendo na prisão de Faraó. Você está sentado ao lado de Jó, o homem maior de todos os do Oriente. Jó que perdeu tudo, bens, filhos, saúde e o apoio da esposa. Contudo, o mais importante é que você estará acompanhado do Filho de Deus, Jesus, que depois de receber do Pai o testemunho de que era seu filho, após receber o Espírito Santo, foi para o deserto enfrentar as forças das trevas. A lista de viajantes do deserto é extensa, pois o deserto é o lugar por onde passa todo filho de Deus. Gostaríamos de procurar um atalho ou desvio, mas eles não existem. A rota da terra prometida passa pelo deserto, e a terra não poderá ser conquistada, se não o atravessarmos. Se quisermos entrar na terra prometida, precisamos passar pelo deserto. O deserto tem o seu lado bom. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos? Especialmente para aqueles que obedecem a Deus. Há um propósito com o deserto: treinar-nos e preparar-nos para um novo mover do Espírito Santo. Se essa verdade não estiver impregnada em nós, ao entrarmos no deserto, poderemos nos comportar indevidamente. Sem perceber, as pessoas começam a fazer coisas erradas. O resultado é que você passará a enfrentar dificuldades, frustrações e derrotas, a menos que entenda que foi Deus quem o levou ao deserto e que Ele é quem está cuidando de você. Foi isto o que aconteceu com o povo de Israel. Por não entenderem a razão de serem levados para o deserto, toda uma geração morreu antes de entrar na terra prometida. Deus queria prová-los, prepará-los e treiná-los no deserto. Mas o povo não entendeu dessa maneira, achando que Deus os estava punindo. Por isso o povo murmurou, reclamou e pecou. O deserto não é lugar de punição e de reprovação. Em Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e era levado pelo Espírito no deserto. Aqueles que sabem que para entrar na terra prometida precisam atravessar o deserto, enfrentam as dificuldades com alegria, sabendo que mais além desse lugar seco e infértil a terra prometida os aguarda. Essa visão da glória futura os capacita a terminar a jornada, dá-lhes coragem para enfrentar os obstáculos, a fim de serem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus está preparando vasos úteis para seu serviço, aptos a receberem o novo mover do Espírito Santo. Tomemos como exemplo a nosso Senhor Jesus, que enfrentou com sucesso os dias de seu treinamento no deserto. Só esse fato deveria lembrar-nos que a razão de sermos levados para o deserto não é porque fomos desaprovados, ou porque estamos sendo punidos por Deus. Jesus foi aprovado por Deus e levado ao deserto. Deus não trouxe você para o deserto, deixando-o sozinho e tornando-o alvo fácil para a ação de Satanás. Deserto, o Senhor não para de agir em nossa vida, Ele nos conduz pelo deserto, e sem Ele, nunca chegaríamos ao outro lado. Além do mais, o deserto não é um lugar onde somos deixados como numa prateleira até que Ele volte a nos usar.
Não é assim que Deus age conosco. Ao contrário, o deserto é um período de tempo no qual Ele age em nós constantemente. Você conhece a expressão "não se vê a floresta através das árvores"? Da mesma forma se dá com o deserto. É difícil ver a mão de Deus agir em nós quando estamos nele. O deserto não é lugar de derrota. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pelo menos para aqueles que obedecem a Deus. Jesus fraco e faminto, sem ninguém a quem recorrer e sem ninguém que o encorajasse. Sem nenhum conforto ou manifestação sobrenatural durante 40 dias, foi atacado pelo diabo no deserto. Jesus derrotou o diabo usando a palavra de Deus. O deserto não é o lugar de onde os filhos de Deus saem derrotados. É lugar de vitória. Deserto, o melhor lugar para aperfeiçoar o caráter. Em Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Existem pessoas que se culpam ao chegar ao deserto, achando que Deus as desprezou ou que não está satisfeito com ela. Ainda não compreenderam o sentido ou o propósito do deserto na vida delas. Na Bíblia e em toda a história, homens e mulheres passaram pelo deserto como forma de serem capacitados por Deus para cumprir o seu propósito. Portanto, o deserto não significa rejeição, mas preparo divino. Quando você aceitou o Senhor Jesus e Ele o encheu do seu espírito, a presença de Deus era maravilhosa e real. Você apenas sussurrava o seu nome, e Ele se manifestava, semelhante a uma criança recém-nascida. Você recebia dele toda a atenção. O nível de assistência e cuidado que um bebê recebe tem de ser mudado à medida que ele cresce. Isso o encoraja a crescer e a amadurecer. O pão nosso, de cada dia. Em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No deserto você recebe o pão de cada dia, e não há abundância de riqueza. É um tempo em que nada lhe falta para o suprimento físico e material, mas você não ganha tudo o que quer. Deus sabe do que você precisa para o suprimento espiritual, e nem sempre Ele dá o que você acha que precisa. Achamos que o que queremos é uma necessidade quando a realidade é bem outra. Paulo aprendeu que na força de Cristo poderia viver alegre na pobreza e na abundância. Os que vivem na fartura sentem-se mais infelizes do que aqueles que sofrem necessidades diárias. O bem que possuíam não era sinal de santidade. Somente 2 pessoas dentre as milhares que saíram do Egito, com idade acima de 20 anos, tinham o caráter necessário para entrar na terra prometida. Josué e Caleb entraram na terra porque tinham espírito diferente. Erramos em nossos sistemas de valores quando julgamos as pessoas pelas riquezas e posses, e não por aquilo que são. O deserto é um lugar de secura. Em Deuteronômios, capítulo 8, verso 12. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas. Deuteronômios capítulo 8, verso 13. Depois de se multiplicarem as tuas manadas e estes rebanhos, a tua prata e o teu ouro sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens. Deuteronômios capítulo 8, verso 14. Se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra, do Egito, da casa da servidão. Deuteronômios capítulo 8, verso 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, e de escorpiões e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira. Deuteronômios capítulo 8, verso 16. Que no deserto te alimentou com o maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar para nos teus últimos dias te fazer bem. Deuteronômios capítulo 8, verso 17, e digas no teu coração, a minha força,
e a fortaleza da minha mão. Me adquiriram estas riquezas. Deuteronômios, capítulo 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Pode ser secura espiritual, financeira, social ou física. Ele supre nossas necessidades, porém não nos dá aquilo que desejamos. Afinal, o objetivo do deserto é o nosso aperfeiçoamento. Nosso alvo deve ser conhecer melhor o Senhor, e não apenas viver em busca de suas provisões. Assim, quando tivermos em abundância, reconheceremos que foi o Senhor quem nos deu. Ele nos concede abundância de sua graça para confirmar a sua aliança. Deserto tem tempo de provações. Deuteronômios, capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos, no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. Sem nos dar conta, buscamos a Jesus por motivos errados. Sem querer, o usamos como a lâmpada de Aladim. Nós o reduzimos a uma fonte de suprimentos para os momentos de crise. Vários dias se passaram e você já está cansado, com sede, faminto e enfrentando um calor insuportável. Ainda nem chegou aos limites da terra prometida. Ao contrário, anda errante pelo deserto em meio a serpentes e escorpiões. Você acha que Deus o tiraria poderosamente do Egito para deixar você errante, confuso, sedento, doente, faminto, doente e sujeito a morrer no escaldante deserto? Deserto, que propósito Deus tinha em mente? Deuteronômios, capítulo 8, verso 3. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Assim como o Senhor conduziu o povo de Israel do Egito para o deserto, da mesma forma Ele o guia. Foi Deus quem o conduziu, e não o diabo, e existe um propósito para este tempo de secura. Deus quer humilhá-lo e prová-lo para ver se seu coração é perfeito diante dele. Ele quer nos conhecer melhor. Durante 40 anos viam todos os dias o mesmo cenário: areia, pedras, cactos, terra seca, nenhuma palmeira, ribeiros de águas transparentes, florestas, árvores, lagos adornados de pinheiros e flores. Apenas deserto. O que Deus fez? Deixou os famintos de tudo o que pudesse satisfazer os desejos da carne. E jamais privou o povo do sustento fundamental, seu objetivo: prová-los. Amém. Deus abençoe.